Amém? Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia. Primeiro nós vamos ler o livro de Romanos. Nós vamos ler lá em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 13 a 15. A palavra do Senhor vai nos dizer assim. Romanos 10, de 13 a 15. Diz assim. Aleluia. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como virão ao seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros, dos que trazem boas novas. Aleluia. Agora eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Marcos, no capítulo 3. Marcos capítulo 3. E nós vamos ler o verso 20 e 21. E aqui nós temos a primeira célula de Jesus. Certo dia Jesus entrou em uma casa e as multidões começaram a se juntar outra vez. Logo ele e seus discípulos não tinham tempo nem para comer. Quando os familiares de Jesus souberam o que estava acontecendo, tentaram impedi-lo de continuar. Está fora de si, diziam. Nas versões mais antigas dizem que eles queriam prender Jesus. Eu não sei se alguém tem essa versão aqui, mas essa foi a primeira célula de Jesus. Eu gosto demais das células de Jesus. As células de Jesus são maravilhosas. São todas assim, lotadas, conversões, cura, milagres. E Jesus estava tão empolgado aqui no início do seu ministério. Se você leu o texto anterior, você vai ver os versículos anteriores que ele começou o ministério dele aos 30 anos de idade. E essas eram as suas primeiras reuniões. E Jesus estava tão empolgado que ele não tinha nem tempo de comer. E foram fazer queixas, assim: olha, Jesus está lá transformando vidas, curando vidas, e ele não tem nem tempo de comer, porque o povo não deixa. E aí a família de Jesus resolve intervir para tentar parar, né? Talvez dar a Jesus um pouco de descanso. E Jesus estava muito empolgado com a célula dele. E eu quero profetizar que vai ser assim na sua vida, amém? Você vai ficar muito empolgado, que você não vai nem querer comer. Glória a Deus, aleluia. Feche teus olhos. Pai, nós estamos diante de Ti, aqui está a Sua palavra. Ajuda-nos nesta noite a falar ao coração do Teu povo. Fala conosco, Espírito Santo. Nos anima para ter célula, para ganhar almas. Ó Senhor, quebra os arguilhões, os argumentos do inferno contra as nossas vidas. E ajuda-nos a cumprir o Teu ide, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Glória a Deus. Esse é o tempo de ganhar. Sabe, irmãos, estamos vivendo um período muito difícil, onde as pessoas estão sendo bombardeadas de tudo que é lado, com muitas mensagens, com muitas informações, com muitas mentiras, com meias verdades. Então está na hora do povo de Deus se levantar e começar a propagar o Evangelho, a falar a verdade que liberta. Hoje nós temos muitas facilidades de pregar o Evangelho. Hoje nós temos recursos que nós não tínhamos antes. Hoje nós temos recursos dos nossos celulares que podem alcançar pessoas no mundo inteiro. Temos as mídias que podem ser um instrumento para ganhar almas, mas nada substitui esse contato pessoal, de você poder ir à casa das pessoas, e você poder abraçar as pessoas, e você poder dizer a ela o quanto Jesus ama, o quanto Jesus é bom, o quanto Jesus é maravilhoso. Sabe, nós precisamos resgatar de volta isso, sair do nosso enclausuramento,
sair desse relacionamento virtual e passar a ter um relacionamento pessoal. Eu sei que estamos vivendo em dias difíceis, de muito perigo, de muita maldade, mas é um momento da gente enfrentar estas coisas e começarmos a mostrar ao mundo que Jesus Cristo pode transformar, que Jesus Cristo pode mudar, sabe, no lugar onde Jesus entra, na casa onde Jesus entra, na rua onde Jesus entra, no país, na nação onde Jesus entra, há uma transformação tremenda, há uma mudança tremenda. Eu quero que você compreenda que o homem sempre foi perverso, o homem sempre foi malvado, e você vai ver história de perversidade e maldade em todo o tempo, mas você também vai ver história de restauração, história de transformação, quando Jesus chega em uma casa. Então Jesus, ele ensina aos seus discípulos, dizendo a eles: vão para as casas, e entre nas casas para pregar o meu evangelho, entre nas casas para falar de mim. Eu quero que você entenda que a igreja é como uma águia de duas asas. Existe uma asa que é a asa da adoração. É esse momento em que nós nos reunimos aqui no templo e nós adoramos, e nós ofertamos, e nós ouvimos a palavra, e nós rimos, choramos, nos emocionamos com tudo que Deus tem para nós. Essa é a asa da adoração. E a outra asa é a asa da evangelização. É quando nós saímos das ruas, quando nós entramos nas casas para falar do amor de Deus, para falar de Jesus. É quando você entra na casa do teu vizinho, é quando você convida o teu vizinho para vir à tua casa, é quando você abre uma célula na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, e ali você começa a falar de Jesus e amar e falar do quanto Jesus é bom. E as pessoas, elas precisam desse amor. Então as asas da igreja se abrem e a igreja ganha um voo, e você começa a compreender a grandeza do evangelho. Se você se converteu, você fez o primeiro passo. Se você vem à igreja, louvado seja Deus, porque você tem que vir à igreja. A Bíblia diz que a gente tem que congregar. E eu sei que para alguns de vocês aqui é muito difícil vir à igreja. Eu sei que para alguns de vocês, só o fato de você estar sentado aí me ouvindo já é um grande milagre. Porque quando você pensa na sua vida, quem você era, o que você fazia, como você agia, não, Edson, só o fato de estar aqui sentado já é um grande milagre. Mas Deus quer mais. Diga a tua irmã assim: Deus quer mais. E Deus tem mais. Então se você começa, além disso, se você faz um esforço um pouco maior agora, e começa a ganhar almas para Jesus, aí você vai entrar em uma outra dimensão. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Você entra em uma outra dimensão. Você começa a entender que o evangelho é mais do que ouvir. O evangelho é a prática. E a prática do evangelho é você obedecer a Jesus e você falar desse Jesus. Então, como você pode dizer eu amo a Jesus se você não fala de Jesus? É falar de Jesus na sua casa, seu vizinho, os seus parentes. E aí a Bíblia diz que multidões de pecados eles são cobertos. À medida que você começar a fazer isso, você vai começar a compreender o amor de Deus, a grandeza de Deus, como Deus é bom, como Deus é maravilhoso. Quando você olhar para o seu lado e ver aquela pessoa que você ganhou para Jesus ali, quando você olhar aqui no dia do batismo, ver a pessoa sendo batizada, e depois você vê a pessoa aqui cantando, dançando, pregando, fazendo células, sendo seu discípulo, você vai dizer: uau, que maravilha, que coisa gloriosa é o reino de Deus. Então Deus te chamou para isso. Deus te chamou para ganhar, para multiplicar. E quando você se empenha nisso, quando você entende esse chamado, quando você abraça, sabe, essa ordem de Jesus, você começa a entrar em uma outra dimensão. A igreja começa a ganhar um outro sabor. O evangelho começa a ganhar um outro sabor. Porque uma igreja que não ganha almas é igual
a um casal que não tem filhos, né? Não tem herança, não reproduz. Há uma grande preocupação hoje no mundo, porque as nações estão ficando sem filhos. O censo do Brasil saiu agora e disseram, olha, está diminuindo o número de crianças no Brasil. E isso é uma preocupação. Interessante que por muitos tempos disseram, não tenha filho, não tenha filho, não tenha filho. E aí colocaram isso na cabeça das mulheres, na cabeça dos jovens. Agora eles estão dizendo, é necessário que eles tenham filhos. Porque eles tentam mudar as coisas de Deus, mas eles não sabem as consequências. E Deus está dizendo, é preciso ganhar almas. É preciso ter uma nova geração. Sabe, irmãos, aqui na igreja, quando nós estamos aqui, há uma grande alegria. Quando a gente ouve um bom louvor, uma boa mensagem, um bom testemunho, uma boa unção, mas não há alegria maior do que quando a alma se converte, né? A Bíblia diz que quando a alma se converte, a festa nos céus, e nós precisamos provocar a festa nos céus. Diga ao teu irmão assim, provoque, seja um provocador de festa nos céus. Você já imaginou que vai ter uma festa hoje nos céus, e é você que está patrocinando isso? É você que está provocando essa festa. Imagine a alegria de Deus em saber que você está proporcionando uma festa nos céus. E há duas coisas que a Bíblia enfatiza bastante. Uma das coisas é o poder de Deus. A Bíblia fala desse poder de um Deus criador, maravilhoso, Senhor de todas as coisas. A Bíblia foca nisso, de um Deus todo-poderoso. E todo o tempo a Bíblia fala o quanto Deus é poderoso e o quanto nós somos necessitados dele. E o segundo ponto que a Bíblia foca é o amor de Deus para com os homens. Como Deus gosta de nós. Como Deus é apaixonado pelos homens. Sabe, desde lá do Gênesis até Apocalipse, a Bíblia fala desse amor, dessa bondade de Deus para conosco. E dentro desse amor, dessa bondade, o Senhor está dizendo, seja um ganhador de almas. Leve o meu evangelho, alcance outras pessoas. Porque é através de nós, é através de mim, de você, que as pessoas vão se chegar a Jesus. Elas precisam, Deus escolheu a mim e a você para sermos mensageiros do Senhor e levar esse evangelho, levar essa palavra. E aqui o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, ele está falando sobre isso. Ele está falando de fé e ele está falando da lei. Ele diz que a lei, ela veio revelar Jesus. A lei, ela veio revelar o quanto nós somos pecadores. A lei, ela teve um objetivo, mostrar o quanto nós somos necessitados de Jesus, o quanto somos falhos, o quanto somos pecadores. E enquanto não existia a lei, nós não tínhamos noção de quanto nós éramos necessitados da bondade, do amor, da misericórdia, da justiça de Deus. A lei, ela veio revelar quem você é. A lei veio dizer o quanto você transgressou, o quanto você é pecador, o quanto você precisa de Deus, o quanto você precisa voltar-se para o Senhor. A lei nos diz o quanto estamos distante de Deus. Então a lei, ela vai ser esse parâmetro que vai dizer a você, olha, você está errado, você está caminhando para o inferno, você está caminhando para a perdição, você está se distanciando de Deus, e isso tem consequências. E aí Jesus vem dizer, olha, eu estou aqui para te absolver do pecado, da justiça e do juízo. Eu estou aqui para que você possa ter entrada nos céus. Jesus veio com a graça trazer então a salvação. E aí ele vai dizer assim, olha, é muito fácil isso. Diga ao teu irmão assim, é muito fácil. Diga assim, é muito fácil converter uma pessoa. Diga a ele, é muito fácil converter uma pessoa. Como é que faz isso? Ele diz, é só você confessar. É só você confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É fácil. É só confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Por isso que uma pessoa no leito de morte, ela pode naquele momento ser salva, porque se ela confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o Senhor,
que Jesus Cristo morreu por ela na cruz, então ela já está salva. É muito simples, porque vem pela fé. Então o que nós temos que fazer é levar esse evangelho, levar as pessoas a entender isso, a clamar isso, olhar para os perdidos e dizer a ele: olha, você precisa entender a cruz, você precisa aceitar o sacrifício da cruz, você precisa declarar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, você precisa reconhecer isso. Isso nós precisamos declarar, e é isso que nos dá certeza que vamos para os céus. Por que você vai para o céu? Porque um dia você disse: Jesus Cristo, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Amém? É simples assim. É simples assim. Um dia eu estava evangelizando um médico, e ele estava me falando de reencarnação. E ele me falou, me deu uma aula sobre todo o processo de reencarnação. Eu olhei para ele e disse: rapaz, você tem mais fé do que eu. Porque se a gente tem que passar por esse processo todo até se tornar um espírito de luz, é preciso ter muita fé. Eu prefiro o evangelho, porque eu abri minha boca, aceitei Jesus, estou no céu. Dá um aplauso forte a ele por isso. É muito mais simples. Paulo diz: olha, é simples, é só você aceitar a cruz, é só você dizer: Senhor Jesus, eu te aceito, eu te recebo. O ladrão da cruz olha para Jesus e diz: lembra de mim quando você entrar no teu reino. Ele disse: hoje mesmo. Ele não disse amanhã, a semana que vem. Ele disse: hoje mesmo. Hoje mesmo. É isso. Só que quando esse evangelho entra, ele tem um poder de sair destruindo tudo que é pecado, tudo que é mal, sabe, tudo que não presta. E o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Então o diabo, ele quer impedir. Por isso o diabo fomentou e disse assim: vamos lá, vamos fazer Jesus calar a boca, porque ele está fazendo uma célula e está indo muita gente se converter. Vamos lá fazer ele calar a boca. A Bíblia diz que os demônios se levantavam e diziam: você é o Filho de Deus, você é o Filho de Deus. E Jesus dizia a eles: calem a boca, esse não é o tempo de revelar isso. Porque o diabo, ele sabe o poder que tem essa palavra. Essa palavra é tão simples, mas é poderosa para mudar os homens mais loucos, mais perversos, para mudar a vida de pessoas que a gente nunca imaginaria que poderiam ser mudadas. É muito simples, mas é muito poderoso. As coisas de Deus são simples, mas são poderosas. Você não precisa ser doutor em nada, você não precisa ser teólogo em nada, você só precisa crer. Dizer: olha, eu aceito Jesus. Por isso, tanto a criança, como o adulto, como o doutor, como o analfabeto, qualquer pessoa é capaz de entender essa palavra e aceitar Jesus como Salvador. Eu ouvi uma história, disse que um missionário estava pregando em uma aldeia de índios, e ele começou a falar do amor de Jesus, o que Jesus fez, como Jesus se sacrificou para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então o índio, ele estava ouvindo aquela mensagem, e aí cada vez que o pastor ia falando do sacrifício de Cristo, o que Cristo fez para nos dar a vida eterna, então ele ia na tenda e ele colocava algo aos pés do pregador. E ele ia lá e colocava algo aos pés. E ele foi lá, pegou a capa dele e colocou aos pés do pregador. Foi lá, pegou na tenda sua, lugar onde dormia, e colocou aos pés do pregador. Porque ele pensava na sua cabeça, ele dizia assim, toda a medida em que ele ouvia isso, ele dizia: eu preciso dar alguma coisa em troca para receber isso que esse Jesus fez por mim. E aí ele foi e colocou o arco dele, a flecha dele. E o pregador, quando o pregador terminou de pregar, ele foi, assentou-se em cima de tudo isso. E ele disse: eu estou entregando a minha vida. A minha vida. Eu estou entregando a minha vida. Porque o que ele fez por mim, coisa nenhuma vai pagar.
só a minha vida, e eu entrego a minha vida a Ele. E é isso que nós temos que fazer, é entregar, é levar as pessoas a dizer: eu aceito Jesus. E é isso que você faz nas células. Você entra nas casas, abre os olhos das pessoas, desfaz o mal, o domínio do mal nas casas. Você não tem ideia como Satanás tem entrado nas casas, nas famílias, para destruir, para acabar. Eu trabalhava na emergência de um hospital, e tinha um colega meu que trabalhava na SAMU, e às vezes a gente dava plantão junto, e ele disse: rapaz, ontem aconteceu algo muito estranho. Chamaram a gente para ir na casa de uma família muito rica, e nós fomos lá para ver o filho que tinha se acidentado. E na verdade, quando a gente chegou lá, o rapaz tinha dado um tiro na cabeça e tinha se matado. E aí chamaram a gente, mas não tinha mais jeito, porque o menino já estava morto. Mas sabe o que me achei estranho? O que eu achei estranho é porque a irmã dele estava zangada, chateada, porque ele fez isso no quarto dela. Ela não estava zangada porque ele se matou, ela estava zangada porque ele sujou o quarto dela de sangue. Ela não estava nem aí para o próprio irmão. Ele disse: rapaz, eu estou assustado, eu nunca vi um negócio desse. A menina estava reclamando porque o quarto dela estava sujo e o irmão dela morto lá. A falta de amor, de sensibilidade que tem campeado, que tem entrado nas casas, a idolatria, a feitiçaria, tantas coisas feias. E Jesus está dizendo: vão para as casas e vão lá e ensine eles a invocar o meu nome, como o Nilson falou, sabe, é essa destruição que está dentro das casas. Mas quando você chega com a célula, quando você entra na casa e eles começam a invocar o nome de Jesus, então tudo começa a mudar. Eles começam a crer, e há uma mudança profunda, há uma mudança poderosa, e nós não temos ideia. Isso é tão sério que Jesus disse: olha, na casa em que você entrar, você vai entrar lá, e se a casa te receber, você deixa sobre ela a sua paz. Mas se ela não te receber, você sacode a poeira do teu pé e sai, porque haverá rigor sobre aquela casa. Isso é tão poderoso, irmãos, que você tem poder de entrar em uma casa e deixar sobre aquela casa a sua paz. Uma paz que excede todo entendimento, uma paz transformadora, que você pode fazer isso. E é isso que Jesus quer que você faça. Jesus quer que você venha à igreja, Jesus quer que você adore, Jesus quer que você dance, Jesus quer que você pregue, Jesus quer que você profetize, Jesus quer que você faça teatro, Jesus quer que você faça tudo, mas Jesus quer que você ganhe almas. Amém? É tão simples isso. Porque todas as coisas são adornos, mas ganhar alma é a base da igreja. Você foi chamado para isso, para ser pai. Dentro de você tem uma multidão, dentro de você tem milhares de pessoas que estão esperando que você abra a boca e diga: venha, venha a mim, venha a mim, venha a mim, venha a mim. Aí Paulo diz assim: eles precisam invocar, eles precisam declarar isso. Aí ele vai fazer agora uma outra pergunta: mas como é que eles vão invocar? Como é que eles vão dizer que Jesus Cristo é Salvador, se eles não ouvirem? Como eles invocarão, se eles não ouvirem? Como é que você vai poder falar de Jesus, ou receber Jesus, declarar Jesus, aceitar Jesus, se você nunca ouviu de fato falar de Jesus? Se ninguém nunca pregou. Por isso nós precisamos pregar em tempo, em fora de tempo. Precisamos falar de Jesus, porque as pessoas precisam ouvir de Jesus. Eu trabalhei trabalhar com peão é uma maravilha, né? Peão, quem trabalha na empresa sabe, a Rádio Peão. E eu vinha com eles no carro, e um deles dizia assim para mim, não estava conversando um com o outro, e dizia assim: rapaz, minha mulher é crente.
minha mulher é crente. Eita, que minha mulher é crente. Rapaz, minha mulher é crente demais. Ele dizendo para o outro. E que mulher crente, rapaz. E ela fala de Jesus para mim, eu fico calado. Mas, rapaz, vou te dizer uma coisa. Aquela mulher é crente, meu coração já está bombardeado de tanto ver aquela mulher falar. Rapaz, vou te dizer, a vida daquela mulher mudou. Aquela mulher é outra mulher. E ele foi o tempo todo falando isso. E interessante é que ele dizia, mas ela fala comigo, eu não digo nada, eu fico calado. Eu não dou uma palavra. Mas vou te dizer, a palavra da mulher está mexendo comigo. Às vezes a gente pensa que a gente está falando, sabe? A gente está pregando e a pessoa está ali e não diz nada, não tem reação, mas dentro a palavra de Deus é como a dinamite, a palavra de Deus é dínamo. Ela entra no coração e pum! Quando você pensa que não, aquela rocha desaba, aquele homem durão, aquela mulher durona. Eu me lembro quando eu falava de Jesus para minha avó, falava, meu cunhado pregava para ela, e ela dizia, eu não quero saber de nada desse negócio de crente não. E aí saía zangada, mas um dia, do nada, ela levanta de manhã cedo e diz assim, eu quero esse Jesus. Como eles ouvirão, se não há quem pregue? Irmão, agora o pessoal está dizendo que tudo agora é preconceito religioso, você está subjugando as outras religiões, não é nada disso. Você está falando do amor de Jesus. Falando do amor de Jesus, é isso que você tem que falar. Você não precisa discutir com ninguém. Eu na rua onde eu morava, tinha um senhor, pai de santo, é assim que eles se chamam, pai de santo. E eu passava por ele e dizia bom dia, boa tarde, como vai o senhor? E ele não respondia, mas eu falava com ele. É isso aí. Eu só preciso dizer a ele, Jesus te ama. Eu não preciso ter raiva dele, eu não preciso odiar ele, eu só preciso dizer a ele, Jesus te ama. Te ama. Um dia uma das filhas dele passou mal, me chamaram, eu fui lá, orei por ela, abençoei, orientei. A irmã dela me abraçou, depois chamou a minha esposa e disse, o seu marido é um anjo, o seu marido é um anjo. Eu disse, mas queridos, é isso, você tem que falar desse amor, você tem que falar desse Jesus. Você precisa, como é que eles vão invocar se eles não ouvirem? Não é para você se calar, você não precisa brigar, você não precisa ofender, você não precisa xingar ninguém, você só precisa dizer, Jesus te ama, Jesus te ama. Eu já evangelizei muita gente. Quando eu me converti, logo eu tinha uma moça na rua onde eu morava, que ela era prostituta mesmo, de carteirinha. E eu comecei a evangelizá-la, falar de Jesus para ela. E ela disse, eu vou com você para a sua igreja. Só que minha igreja, eu morava na cidade nova, minha igreja era no outro bairro. Então eu disse, agora como é que vai ser, meu Deus? Eu entrar no carro, eu pegar um táxi e entrar no carro com ela. Mas o senhor vai dar um jeito, o senhor vai fazer alguma coisa. Terminou ela não indo. Mas eu falei de Jesus. Como eles invocarão se eles não ouvirem? Se você não ouvisse falar de Jesus, você não estaria aqui hoje. Quanta gente está indo para o inferno. Sabe, fala de Jesus. Eu louvo a Deus pela vida da nossa apóstola, porque eita mulher que vai falar de Jesus. Se ela pegar um Uber, ela fala de Jesus. Se ela pegar o elevador, ela fala de Jesus. Se ela for para a clínica, ela fala de Jesus. Se ela for para o médico, ela fala de Jesus. Aonde ela estiver, ela fala de Jesus. Fale de Jesus. Diga a tua irmã assim, fale de Jesus. Fale de Jesus. Aleluia. Como eles vão invocar se eles não ouvirem? Se você se calar, irmãos, se você se calar, se você não falar, a igreja não pode calar. A igreja não pode se calar. Não podemos. Precisamos falar de Jesus todos os dias. Falar de Jesus, falar de Jesus. Jesus é a razão da nossa vida. A razão da nossa vida. A razão do nosso viver. Um dia eu fui fazer um psicoteste. Aí perguntaram lá, quem você mais ama? Eu coloquei Jesus.
Aí depois a psicóloga me chamou e disse: vem cá, você botou aqui que a pessoa que você mais ama é Jesus. Eu disse: é. Ela disse: eu também, sou apaixonado. Eu disse: glória a Deus. Glória a Deus. Porque me disseram assim: rapaz, não bota esse negócio de Jesus no psicoteste, que vão reprovar você. Mas eu não aguentei. Sabe, como eles vão invocar se eles não ouvirem? Diga teu irmão assim: fale. Fala de novo para ele assim: fale de Jesus. Aleluia. Contam aos historiadores que o apóstolo Paulo, ele ganhou os soldados romanos para Cristo, porque eles eram acorrentados, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Enquanto eles levavam o apóstolo Paulo para a prisão, ele falava de Jesus. E quando o homem botava ele no cárcere, ele já estava convertido. Ele não perdia tempo. Ele estava sendo preso, ele dizia: eu estou preso, mas a palavra não está. Eu estou preso, mas Jesus não está. Amém. Você pode estar até endividado, mas Jesus não está. Fale dele, porque ele é poderoso para resolver tudo. Há milhares, centenas de pessoas aí fora, na sua casa, na sua rua, só esperando que você fale, só que você diga: olha, Jesus te ama, Jesus te ama. O pastor Billy Graham, ele contou uma história muito linda. Ele disse que uma menina na faculdade, uma jovem, se trancou em um dos quartos da faculdade, que isso é muito comum nos Estados Unidos. Os jovens saem de casa e vão morar na faculdade. E ele disse que uma das jovens se trancou em um do quarto da faculdade e ninguém conseguia tirar ela de lá. Então começaram a chamar as pessoas para tirar de lá. E chegou a polícia e disse: olha, nós vamos arrombar. Aí alguém disse: não, vamos chamar o pastor para ver se ele consegue tirar ela daí. E aí alguns ficaram meio relutantes e tal, mas deixaram chamar o pastor. E o pastor chegou, e a menina estava lá presa dentro daquele quarto. E ele escreveu em um pedaço de papel algo e colocou embaixo da porta. E ficou na porta. Passou alguns minutos, a menina abriu a porta, chorando, abraçou ele e disse: é verdade. Ele disse: é verdade sim. E ela começou a chorar no ombro dele, e ele a abraçou e a levou para um lugar e começou a conversar com ela. E todos que estavam ali ficaram perguntando: o que é que esse pastor escreveu nesse papel? E aí alguém foi achar o papel, e lá estava escrito: Jesus te ama. Jesus te ama. Ela só precisava disso. E ele disse: é verdade, Jesus te ama. E ele foi falar desse amor. E como é que eles vão clamar se eles não ouvirem? E aí vem a segunda pergunta do apóstolo Paulo: como é que eles vão ouvir se não há quem pregue? Não há quem pregue. Como é que vai ouvir se não há quem pregue? Se você não se dispor a pregar, irmãos, você não prega só aqui no altar, você prega na sua casa, sendo líder de célula. Se você multiplica a sua célula, daqui a pouco você está pregando para centenas, para milhares de pessoas. É pregar. Você não precisa de um altar, de um microfone. Você só precisa abrir a sua boca e pregar. Jesus reunia centenas e milhares de pessoas pregando o evangelho. Os apóstolos fizeram isso. A igreja primitiva cresceu assim. Sabe, a gente tem essa cultura do altar, essa cultura do microfone, mas você não precisa necessariamente disso para pregar o evangelho. É preciso pregar. Diga ao teu irmão assim: é preciso pregar. Aleluia. E a terceira pergunta dele é: como é que eles vão pregarem? Como é que eles vão pregar se eles não forem enviados? Então nesta noite eu quero te enviar. Esse é o último degrau da escada de sucesso do G12, enviar. Eu quero te enviar para ser um pregador do evangelho. Eu quero te enviar. Eu não quero que você fique
preso dentro da sua casa. Você está sendo enviado. Como eles vão pregar se não forem enviados? Como você vai pregar? A palavra de Deus é que a igreja saia, vá para as ruas. É o ide e não o venha. Nós estamos trocando o ide pelo venha. Estamos só dizendo venha, venha. Mas Jesus está dizendo ide, 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 ide. Você está sendo enviado hoje. Amém? Quantos recebem esta palavra? Você está sendo enviado hoje para ir pelas casas, pelas ruas, no seu trabalho, na sua faculdade. Você está sendo enviado para pregar esse evangelho. Jesus Cristo está te dizendo, olha, vá, pregue o evangelho. Ele começou com 12, depois com 70, depois com milhares de pessoas. Imagina o impacto disso. Você pega no braço do seu irmão e vai com ele e diz a ele, vamos aqui nessa casa, vamos aqui nessa casa, vamos aqui nessa casa. Aleluia. Pega um irmão, não precisa muita gente não, você só precisa de outro, de 2 em 2, e vamos lá abrir uma célula, vamos lá. E aí você dá a mão a um irmão e diz, vamos comigo. Jesus mandou de 2 em 2, e eles foram pelas casas, e eles fizeram um estrago nas casas, eles curaram vidas, libertaram, ressuscitaram mortos, curaram os enfermos, libertaram os endemoniados. Quando você vai, você percebe que há algo diferente, há um poder que Deus libera sobre a tua vida. Você está sendo enviado. Jesus disse, vão pregar o evangelho. Então nesta noite, nesse culto de DNA, eu quero enviar você. Eu quero te dizer, vá, pregue o evangelho. Não se cale, fale desse evangelho. Não se detenha, sabe, não deixe ninguém te deter. Jesus Cristo, na sua primeira célula, a família dele, a própria família de Jesus, quis deter ele, mas ele não deixou. Ele disse, não, eu vim fazer a vontade do Pai. E deixa eu te dizer, não tem idade, nem lugar, nem hora. É aí mesmo onde você mora. Você não precisa ter uma casa grande, você só precisa ter um coração disposto. Você tem um coração disposto, e você fazer a sua célula crescer. Amém? Portanto, ide e pregai o evangelho. Como eles irão, Senhor? Como eles ouvirão e como eles pregarão se não forem enviados? Então nesta noite eu estou dizendo a vocês, vão e ganhem milhares de pessoas e tragam para Jesus. Jesus está esperando isso de você. Fica de pé, eu quero orar por você.